Lucas 10, a partir do verso 38. Nós vamos ler até Lucas 11, verso 4. Quantos creem aqui que a Bíblia foi inspirada por Deus? A palavra é a palavra de Deus, né? Nós cremos nisso e baseamos a nossa vida, o fundamento da nossa vida está na palavra do Senhor. Mas não sei se você sabe, a divisão em capítulos e versículos não foi inspiração de Deus, foi uma maneira de organizar todo o texto de forma que a gente pudesse encontrar os textos que a gente quer se referenciar. Então, essa divisão que a gente tem de capítulos e versículos é uma maneira prática da gente enxergar o texto bíblico. E eu digo isso pelo seguinte, que a gente vai ler do final do capítulo 10 até o comecinho do capítulo 11. E embora sejam assuntos diferentes, e por causa disso é que eles estão separados em capítulos diferentes, uma coisa tem muito a ver com a outra. O assunto seguinte, no final do capítulo 10, tem tudo a ver com aquilo que a gente viu no finalzinho do capítulo 10, que é a oração. Jesus ensinando os discípulos a orar. Então vamos ler a partir então do verso 38 do capítulo 10, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ou seja, ela estava quietinha lá, sentada aos pés do Senhor, Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. Presta atenção nisso. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Marta, sua irmã, a dona da casa, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a parte boa, e esta não lhe será tirada. Continuando então no capítulo 11, diz assim: Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: Quando orarem, vocês orem assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Eu queria te pedir para pensar comigo no que está acontecendo ali. Marta recebe Jesus na sua casa. Aliás, deixa eu só um minutinho. Pronto. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre Marta e Maria, é sempre assim, Marta e Maria. Nunca Maria e Marta. Das duas, uma, ou Marta talvez fosse a irmã mais velha, ou ela de fato era alguém que se destacava. Era alguém que era protagonista em cada um dos relatos que a Bíblia nos dá. Então a gente vê aqui Marta, uma mulher à frente, uma mulher decidida, resolutiva, assertiva, uma mulher que sabia o que estava fazendo. Sabe aquele tipo de pessoa que resolve problema? Aquele tipo de pessoa que você gosta de ter do seu lado, porque ela vê a necessidade, vai lá, resolve, e faz, e dá ordem, e chama as pessoas, e corrige o que está errado, se preocupa, não deixa nada faltar. Essa era Marta. Esse é o tipo de pessoa que a gente valoriza demais hoje em dia, não é verdade? Todo mundo quer ter na sua empresa, todo empregador quer contratar alguém que resolva o problema. Não é assim? Uma pessoa que dê conta do recado, que não deixa a peteca cair, está sempre ativa, fazendo as coisas. Só que esse tipo de gente lida com uma questão muito séria, um problema muito sério. E a gente vai ver aqui no texto. Pessoas como Marta têm a sua identidade ligada àquilo que elas fazem. Ou seja, elas se sentem importantes pelo fato de fazerem coisas. Elas acham que elas têm capacidade de resolver tudo, e que se ela não estiver ali, nada acontece. Esse é o perfil de Marta.
É engraçado porque mais para frente, em João capítulo 11, o irmão de Marta e Maria morre, Lázaro. Você já deve ter ouvido falar desse milagre de Jesus ressuscitando Lázaro. E quando Jesus chega até onde Lázaro está enterrado, ele fala assim, tire a pedra para que eu veja o que está acontecendo. Tire a pedra. E Marta responde, Senhor, já está cheirando mal. Ou seja, Marta, ela dá pitaco em tudo. Ela fala, Jesus, você está louco? Como assim tirar pedra? Já está fedendo, não vai fazer isso não, Jesus. Ela é aquela pessoa que toma a frente, então ela acha que ela consegue resolver tudo, que ela sabe tudo que tem que fazer. E isso faz com que ela se sinta supervalorizada naquilo que ela acha que consegue fazer, mas ao mesmo tempo, tem o lado ruim da personalidade de Marta, que é o quê? Ela acha que ela só vai ser importante se ela conseguir performar, se ela conseguir fazer, se ela conseguir resolver, se ela estiver sempre à frente. Se as pessoas olharem para ela e falarem assim, Marta está aí, puxa, ela está resolvendo. Não, qualquer coisa chama a Marta que ela dá conta. E isso é um problema para pessoas que têm esse tipo de personalidade, porque elas acham que elas conseguem resolver tudo. E ao mesmo tempo, elas acham que se elas não derem conta do que tem que fazer, as pessoas não vão amá-la, não vão valorizar o que elas fazem. Por isso, nesse momento aqui, Marta começa a perder a paciência, ela começa a perder, ela despirocou, ela teve o seu pitizinho. Ela está fazendo lá o que tem que fazer, está cuidando de servir a refeição para Jesus, preparar o jantar para Jesus, arrumar a casa. Se fosse hoje, ela estaria com o seu celular na mão, mandando mensagem para o entregador de comida, estaria verificando se os refrigerantes estão na geladeira, estão gelados, se tem cadeira para todo mundo, se a mesa está arrumada com flor. Ela estaria desesperada, correndo atrás de um lado para o outro. E, de repente, ela olha que a irmã dela, aquela folgada, está aos pés de Jesus, quietinha lá, sem fazer nada. Ela fica irritada, porque ela vê que o seu trabalho não está sendo valorizado. E, pior que isso, tem alguém do lado de Jesus. Jesus está dando atenção para alguém que não está fazendo nada. Percebe como, para Marta, aquilo era dolorido? Ela estava fazendo, e ninguém estava olhando. Ela estava se sentindo injustiçada, porque ela fez, ninguém valorizou. Ela estava sozinha, e estava se sentindo assim, puxa vida, eu estou fazendo, ninguém dá valor? Será que não vale nada o que eu estou fazendo? E está aquela minha irmã lá afogada, no bem bom. Pessoas como Marta dependem da aprovação de outras pessoas. Pessoas como Marta estão sempre fazendo para encobrir aquilo que está no seu coração. A necessidade de ser aprovado, de ser valorizado, de ter controle sobre as coisas, de fazer com que as coisas saiam do seu jeito. Mas em um determinado momento, a ficha cai. E Marta começa a sofrer. E o que ela faz? O que ela sempre fez. Ela começa a dar ordem. Não sei se você percebeu, mas o que Marta faz aqui, ela ora para Jesus. O que é orar? Não é falar com Deus, não é pedir aquilo que você precisa. Marta fala com Jesus, fala assim, Senhor, o senhor não está preocupado, não está vendo que eu estou trabalhando que nem um louco aqui, uma louca aqui? E minha irmã está quieta aí, sossegada, não está fazendo nada? Fala para ela vir me ajudar. Gente, quando o nosso coração está triste, está amargurado, está se sentindo injustiçado, não pense que o Senhor vai ouvir a sua oração. Não porque Ele está te punindo, mas porque a sua oração foi feita a partir da premissa errada. Marta estava querendo resolver um problema que, na verdade, não era a questão da sua vida. Ela simplesmente queria tirar a Maria do sossego e pedir ajuda. Mas, na verdade, se Jesus atendesse o seu pedido, o problema de Marta não teria sido resolvido. Porque o problema dela não era a ajuda que ela precisava. O problema dela era um problema de alma, de se sentir valorizada, de sentir que aquilo que ela estava fazendo era de fato importante. Não dá para a gente, a partir do que a gente leu, fazer algum tipo de juízo a respeito de Marta, do tipo assim, ela queria receber os parabéns, talvez. Né? Ou ela era uma pessoa triste, uma pessoa não resolvida. Não dá para a gente pensar isso. Mas isso é o normal do que a gente vê hoje em dia.
pessoas que querem controlar, pessoas que querem performar, têm um vazio e acham que só vão ser felizes se tiverem esse vazio preenchido. Mas muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E o que ela pede para Jesus? Senhor, manda ela vir me ajudar. Eu estou fazendo sozinho aqui. Jesus, o senhor não está se importando que eu estou aqui ralando? Jesus, olha para o meu trabalho. Olha para aquilo que eu fiz. Olha para aquilo que eu estou fazendo. Eu quero te agradar e o senhor não está nem aí. E qual que é a resposta de Jesus? Marta, Marta, você está preocupada demais. Você está correndo de um lado para o outro. Mas só uma coisa importante. E Maria escolheu a parte boa. E isso não vai ser tirado dela. Veja que a resposta de Jesus é assim: Maria escolheu a parte boa. Isso nos faz pensar o seguinte, que se Maria escolheu, Marta também podia ter escolhido. Marta também podia ter se deitado aos pés de Jesus, parado aos pés de Jesus, para ouvir os seus mandamentos. É isso que Maria estava fazendo. O texto diz que ela estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. E ouvir o que Jesus está falando serve para a gente organizar as nossas prioridades. Em seguida, Jesus ensina a orar. E eu confesso para você que oração sempre foi um mistério para mim. Aliás, continua sendo. Talvez seja para você também. Porque, veja, a Bíblia diz o seguinte, que Deus conhece tudo que você vai falar. Antes da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Tá bom? Outra coisa, Deus sabe das coisas que a gente precisa, de verdade. Ora, se Ele sabe o que eu vou falar e sabe do que eu preciso, e a palavra diz que tudo que eu pedir, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Não está ficando complicado? Porque Ele sabe o que eu vou falar, Ele sabe o que eu preciso, e se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Caramba, por que eu tenho que orar então? Você nunca pensou assim? Qual que é o motivo de eu ter que orar? Deus sabe o que eu vou falar, sabe o que é melhor para mim, vai fazer se for da vontade dEle, por que eu tenho que orar? A gente tem que orar, porque quando a gente ora, não só as coisas são transformadas, mas principalmente a gente é transformado. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de orar é entender o que Deus espera da gente. Jesus ensina assim, a primeira coisa que ele fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A primeira coisa que eu tenho que entender é que Deus é Pai. E Pai, a gente não se relaciona por merecimento. E quantas pessoas hoje sofrem porque estão sempre se sentindo aquém da bênção de Deus. A gente fala assim, será que eu fiz o suficiente? Será que eu estou sendo bom o suficiente? Será que eu obedeci o suficiente? Será que eu mereço o que eu estou pedindo? Ah, não mereço. E eu pisei na bola aqui, eu pequei ali, eu não fui bacana naquela situação, eu pensei alguma coisa que não devia ter pensado, eu agi de uma maneira que não devia ter agido. Com certeza, a balança de boas ações e más ações está pendendo mais para as más ações. Portanto, Deus não vai me atender. A gente não fala isso, mas no fundo, essa é a maneira como a gente pensa. A gente pensa que Deus vai responder a nossa oração se a gente for legal. Se a gente for boas pessoas, se a gente obedecer, se a gente fizer tudo certinho. E aí a gente fica naquela coisa, hoje eu mereço, agora eu não mereço mais. Ih, obedeci, Deus, beleza, pisei na bola, Deus, desculpa aí, nem vou pedir. E a gente fica numa loucura de vida, gente. Porque a gente fica dependendo daquilo que a gente fez. É como se você tivesse dentro e fora num clube. Agora eu posso entrar na piscina, agora eu não posso mais. Agora eu sou membro, agora eu não sou mais membro. Tudo isso baseado naquilo que a gente faz. Isso é loucura. Não foi assim que Jesus ensinou. Ele falou que a gente deve orar a Deus dizendo, Pai,
Uma pessoa que vai falar com seu pai, olha, eu sei que tem muita gente que não teve um modelo bacana de pai, cujo pai não deu atenção, não deu amor, talvez tenha te abandonado, tenha largado a sua família, ou seja, um pai que bebia, te tratava mal. Tudo bem, eu sei que talvez você possa ter vivido isso, mas você tem que concordar comigo que o simples fato da gente olhar para um pai e falar assim, esse pai não foi legal, é porque a gente tem na nossa mente, no nosso coração, lá no fundo, a gente sabe como um pai deveria se comportar, deveria agir com seus filhos, não é verdade? Quando a gente pensa num pai bacana, a gente pensa num pai que ama, que cuida, que protege, que dá, que abençoa, que corrige. Não é assim que a gente pensa? Talvez você não tenha tido esse padrão, mas no fundo, a gente sabe que um pai age assim, um bom pai age assim com seu filho. Eu sempre gosto de usar a ilustração de uma pessoa que é adotada, uma criança que é adotada. No momento que aquela criança é adotada, que o juiz dá a sentença, que assina a sentença, imediatamente aquela criança faz parte da família que a adotou. Imediatamente ela recebe o nome daquela família, ela recebe os direitos daquela família, as responsabilidades dos pais para com aquela criança, imediatamente são demandadas pela justiça daquele pai. Agora, aquela criança vai levar um tempo até que ela tome a forma da família. Comece a falar como a família fala, pensar como a família pensa. Até o cheiro da família. Já percebeu isso? Que cada família tem o seu cheiro? Tem a sua maneira de vestir, maneira de falar, as coisas que gosta de comer. Quando uma criança é adotada, naquele momento ela passa a ser filho. Mas ela demora um tempo para que ela se comporte como filho. Mas Jesus está falando, olha, fale com o seu pai. Peça ao seu pai. Pai é aquela pessoa que a criança, quando chega para o pai, ela não está preocupada se ela fez ou não fez. Principalmente uma criança pequenininha. Ela agarra na roupa do pai, pai, me dá isso aqui. Pai, por favor, faz isso. Pai, eu preciso de tal coisa. Ela não fica fazendo conta, eu mereço ou não mereço. Ela simplesmente expressa a sua necessidade. E Jesus está ensinando aquelas pessoas a pedirem para o seu pai, a se relacionarem com ele como pai, a terem a expectativa de um pai bom que cuida do seu filho. Por isso que esse texto está logo em seguida desse episódio de Marta e Maria. Veja que Jesus fala assim, Maria escolheu a parte boa, e essa não vai ser tirada. Se eu fosse Marta, eu ia ficar assim, Jesus, tá bom, mas qual que é a parte boa? Me explica aí. Lucas, quando estava escrevendo o seu evangelho, colocou a oração que Jesus ensinou logo em seguida desse evento. Muitas vezes, você vê na narrativa bíblica que um assunto é colocado em seguida do outro, porque ele coloca assim, e no dia seguinte, saindo de lá, eles foram para tal lugar. Muitas vezes, os assuntos são conectados por cronologia, cronologicamente. Mas nesse caso, é como se Lucas estivesse falando assim, bom, Jesus falou sobre a parte boa. O que ele ensinou sobre a parte boa? Ah, oração. Então deixa eu colocar aqui esse episódio sobre oração. No Evangelho de Lucas, ele está falando o seguinte, olha, a parte boa é falar com Deus. A parte boa é ficar aos pés do Senhor, é buscar dele. E por que ele fala, Jesus ensina aqui, a gente peça que venha o teu reino? Porque quando a gente pede pelo reino de Deus, antes de eu pedir pelo pão nosso de cada dia, eu estou falando o seguinte, que as minhas prioridades são o reino de Deus, não são as minhas necessidades. As minhas necessidades vão ser moldadas pela necessidade de trazer o reino de Deus. Vou dar um exemplo bem prático. Vamos dizer que você queira viajar para um outro país. E você está querendo viajar para a Alemanha, tá bom? Então você vai orar assim, Senhor, me ensina, me ajuda a aprender alemão. Senhor, me ajuda a aprender alemão. Eu quero aprender alemão para ir para a Alemanha.
Mas, se eu orar assim, Deus, venha o teu reino, implante o teu reino na terra e usa a minha vida para que isso aconteça. Se Deus não quiser que você vá para a Alemanha, adianta você aprender alemão? Se Deus quiser que você vá para a Tailândia, que língua que você vai ter que aprender? Tailandês. É um exemplo bobo, mas veja como a maneira como a gente ora e a prioridade que a gente dá para aquilo que a gente pede para Deus vai determinar a maneira como eu vou orar pelas coisas que eu preciso, que eu acho que eu preciso. Marta achava que precisava que a sua irmã viesse ajudar. Mas no fundo o que ela precisava era entender que aquela correria toda, que aquela preocupação toda, não ia trazer para ela a plenitude que ela estava buscando. Isso serve para a gente entender que muitas vezes Deus vai dizer não para a nossa oração. Não porque você não mereça, não porque Deus seja mau, porque Ele não seja um pai que se preocupa, mas simplesmente pelo fato de que aquela resposta que você está querendo não vai ser boa para você, não vai resolver o seu problema. De novo, vamos pegar a ilustração do pai e do filho? Imagina que você tem um filhinho de 4 anos e sai para passear com ele no jardim. Ele olha um escorpiãozinho, bonitinho. Ele vai lá e quer pegar aquele escorpiãozinho para ser o seu bichinho de estimação. O pai vai deixar? Claro que não. O pai está sendo ruim? Claro que não. O que o pai está fazendo? Protegendo o seu filho. O pai vai falar o seguinte: não, filho, você quer ter um bichinho de estimação? Vem cá, vamos comprar um cachorrinho para você, um gatinho, um peixinho, não dá trabalho. O que Deus quer fazer com a gente, na medida que a gente ora a Ele, é que a gente organize as nossas prioridades. Quando eu peço, Deus, venha o teu reino, estabeleça a tua vontade, Deus, a despeito do que eu estou querendo. Eu não sei o que é bom para mim, Senhor. É por isso que a gente precisa orar. Não porque Deus não saiba o que você precisa, não porque Deus não saiba o que você vai dizer, não porque Deus não saiba aquilo que Ele vai te dar. Ele sabe tudo isso. Quem não sabe é você. Percebe? Quando eu gasto tempo em oração, abrindo meu coração para Deus, colocando as minhas necessidades, aquilo que eu desejo para Deus, Deus começa a trabalhar na minha vida e mostrar para mim o que é de fato importante, o que de fato é prioridade, o que de fato é bom para mim ou não. Muitas vezes vai demorar para a gente entender. Muitas vezes a gente vai espernear com Deus, falar assim: Deus, mas eu quero. E se você se lembrar quando você era criança, não que a gente não faça mais isso hoje, né? Mas hoje a gente esconde um pouquinho. Mas quando a gente é criança, a gente fala: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe fala: não. E aí você volta um pouquinho depois: mãe, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a mãe fala: não de novo. Por quê? Porque aquilo não é bom para você. Quando eu entendo que a bondade de Deus está mais preocupada em resolver os meus problemas de verdade, a minha necessidade de verdade, do que em simplesmente me fazer instantaneamente feliz, eu posso descansar em Deus. Por isso que a gente precisa gastar tempo em oração, gente. Comparando os nossos sentimentos e as nossas prioridades com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai discernir para a gente, vai mostrar para a gente as coisas que são importantes de fato. As coisas que agradam a Deus de fato. As coisas que têm a ver com a implantação do reino de Deus. Sabe, Deus não salvou você simplesmente para fazer você feliz, não. Para dar tudo o que você precisa. Desculpa, se te ensinaram isso, você aprendeu errado. A salvação é para nos trazer para perto do Senhor. Nós somos chamados para perto dele com um propósito de manifestar as boas obras de Deus, aquilo que Ele fez na nossa vida, para mostrar para as outras pessoas que ainda não conhecem o poder do Senhor, a graça do Senhor, o amor e o cuidado do Senhor. Então, muitas vezes, a nossa vontade vai ficar em segundo plano. Deus não vai atender aquilo que você está pedindo, que eu estou pedindo. Simplesmente pelo fato de que Ele conhece o que é melhor para mim. Eu já falei aqui, talvez algumas vezes, eu vou repetir. Oração
não é aquilo que eu faço para conseguir algo de Deus. Oração é aquilo que eu faço para que Deus possa conseguir algo de mim também. Quando eu oro, eu me coloco à disposição de Deus. Eu me submeto à vontade do Senhor. Eu fico falando assim para Deus: Deus, pode fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor sabe melhor. Eu não sei pedir direito. Se eu for pedir aquilo que eu quero, eu vou quebrar a cara. Mas eu submeto a minha vontade ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Quando Jesus fala para Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela, é como se ele estivesse dizendo: faça como ela. Ela está aqui ouvindo o que eu estou falando. As duas estavam na mesma casa, onde Jesus estava. Mas quem estava desfrutando da presença do Senhor? Só Maria. Marta estava preocupada com um monte de coisa. E isso é um alerta para a gente. Você acha que você vai ouvir a voz de Deus se você ficar correndo para cima e para baixo, tentando resolver todos os problemas da sua vida? Preocupado? Perdendo o sono? Achando que você sabe o que vai fazer, o que é melhor para a sua vida? Qual a chance de você entender errado? Quem tem mais chance aqui de entender o que é melhor para a sua vida? Marta, que está distraída? Jesus fala: você está distraída com um monte de coisa. Ou Maria, que estava quietinha aos pés de Jesus? Aonde você quer estar? Aonde e o que você quer experimentar de Jesus? Não adianta convidar ele para a nossa casa, ter ele perto da gente, se a gente não para ouvir o que ele está falando para a gente. Se a gente não para meditar na sua vontade. Se a gente não para obedecer aquilo que ele manda a gente fazer. Desfrutar da presença de Jesus. Ouvir a sua palavra. Discernir a sua palavra. E como quem obedece a um pai, fazer aquilo que lhe agrada. O Senhor quer mais da gente do que simplesmente uma obediência pro forma. Toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro da parábola que Jesus contou sobre o filho pródigo. São dois filhos, na verdade. O pródigo pede a sua herança e vai embora, gasta tudo. Mas o mais velho fica em casa, servindo o seu pai. Quando o filho mais novo volta arrependido, o pai dá uma festa para ele. E o mais velho fica bravo. Fala assim: poxa, pai, seu filho foi embora, gastou todo o seu dinheiro, e agora ele volta, o senhor dá uma festa para ele? E eu? Eu sempre fiquei aí trabalhando. E quando ele fala que ele ficou trabalhando, ele usa a palavra que diz assim: eu fui teu escravo aqui, eu te servi como um escravo. Eu fiquei trabalhando para você, sempre te obedeci, e o senhor nunca me deu nada. Aquele filho não se relacionava com seu pai. Ele obedecia, ele fazia tudo certinho, só que não tinha um pingo de amor. Ele não fazia aquilo para agradar o pai, ele fazia aquilo para controlar o pai, para ele um dia poder falar assim: pai, eu fiz, agora me paga, eu quero a minha parte. Me dá aí, pai. Por que você dá só para o outro? Eu também mereço, eu fiz, eu fiquei aqui, eu paguei o preço. E quantos de nós nos comportamos exatamente como esse filho? De maneira arrogante, soberba, achando que Deus deve para a gente. Deus, eu estou obedecendo. Deus, eu estou dando meu dízimo. Deus, eu não roubo ninguém. Eu não traio ninguém. Deus, eu não falo mentira. Eu sou esforçado. Por que o Senhor não me abençoa? O Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que me abençoar. Qual foi a resposta daquele pai para o seu filho? Filho, tudo que eu tenho é teu. Você está sempre comigo. Você podia ter desfrutado de tudo que eu tenho. A coisa mais triste nessa história é que aquele jovem, ou aquele filho mais velho, não entrou na festa que o pai estava celebrando para o seu irmão. Ou seja, ele não pôde se alegrar com o seu pai. Ele não pôde se alegrar com a alegria do seu pai. Deus está muito mais interessado em ter comunhão com a gente do que simplesmente que a gente obedeça. Porque, gente, a nossa obediência para Deus, por melhor que seja,
Tem um texto lá em Isaías 64, que diz assim, que nós somos como um povo imundo, e que as nossas justiças são como trapos de imundícia perante o Senhor. Veja que ele não fala que os nossos pecados são como trapos de imundícia. Ele fala que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Ou seja, trapo de imundícia é a coisa mais impura que podia haver. Sujo, podre. E o texto diz que não é nosso pecado, mas a nossa justiça. Ou seja, se a gente falasse que é o nosso pecado, a gente ia entender. Mas não, aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que eu faço de melhor para Deus, é como se fosse um trapo de imundícia, uma sujeira. Por quê? Porque nós somos incapazes de viver uma vida que agrade a Deus por nós mesmos. Se a gente pudesse agradar a Deus por nós mesmos, se a gente pudesse se salvar a nós mesmos, Ele não teria que ter mandado Jesus para morrer no nosso lugar. Você percebe a grandeza do que é a obra de Jesus? Ele olhou para a gente e falou assim, vocês não têm jeito, vocês não vão conseguir resolver sozinhos. Eu vou aí resolver a parada para vocês. Percebe a grandeza da obra de Jesus na nossa vida? E muita gente acha que vai conseguir resolver o problema por si próprio. Não, eu vou melhorar. Não, esse ano eu vou ser santo. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano não vou mais falar palavrão. Vou deixar os meus vícios. Vou ser uma pessoa santa. Para. Você vai se frustrar. Não que nós não devamos buscar a santidade. Mas a santidade a gente não busca para conseguir algo de Deus. É o contrário, gente. Porque Deus já nos deu aquilo que a gente precisava. Em resposta àquilo que Ele fez na nossa vida, nós desejamos agradar ao Pai. Eu vou trabalhar para o meu Pai porque eu quero vê-lo feliz. A palavra de Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo. Eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero me aproximar dEle. Eu quero colocar um sorriso nos lábios do Senhor. Através daquilo que eu posso oferecer. A minha obediência. A minha santidade. Aquilo que agrada o Senhor. A gente pode se relacionar com Deus de duas maneiras. Aliás, as pessoas falam assim, não, eu tenho o meu jeito de me relacionar com Deus. Não fico preso a regras. Acontece que Deus estabeleceu a maneira da gente, que Ele quer que a gente se relacione com Ele. E não é pelo que a gente faz, mas pelo que Ele fez. Essa é a grande diferença do Evangelho de Jesus para todas as outras religiões. Todas as outras religiões vão dizer o seguinte, está aqui a lista do que você tem que fazer para ir para o céu. Está aqui a lista que você tem que fazer para agradar a Deus. O Evangelho de Jesus diz assim, eu já fiz o que você precisava ter feito para agradar a Deus. Pela fé, creia que aquilo que eu fiz vai cobrir a sua impureza, vai cobrir o seu pecado. É assim, acabou. Aí você pode falar assim, mas isso é fácil, então eu posso fazer o que eu quiser? Se você teve de fato um encontro com Jesus, entendeu a obra dele, o pecado vai ser um acidente, não vai ser uma constante. A Bíblia fala, aquele que vive pecando não conhece a Deus. O pecado faz parte da nossa natureza. Mas, por causa da obra que Jesus fez em nós, nós podemos viver uma vida de santidade. Desenvolver, lembra quando eu preguei sobre desenvolver a salvação? Desenvolver a nossa salvação. Nos aproximar do Senhor dia a dia. Crescermos no Senhor. Aprendermos dEle. Sermos transformados. Mas é Ele quem faz. Os méritos estão nele. Quando Jesus ensinou a orar, ele disse, venha a nós o teu reino. Senhor, a coisa mais importante da minha vida é o teu reino ser estabelecido. Porque quando isso entrar no meu coração, as minhas prioridades vão ser transformadas. Os meus desejos vão ser transformados. Mesmo que eu lute com eles, mesmo que eu tenha que falar, Senhor, eu não estou conseguindo. A minha carne está falando mais alto. Mas eu sei o que eu tenho que pedir para o Senhor. Porque a prioridade do reino está no meu coração. O Senhor quer que a gente descanse nele. Correr de um lado para o outro não vai resolver o nosso problema.
Eu sei que talvez você tenha um monte de coisa na sua cabeça, um monte de preocupações, de coisas que você tem que resolver, conta que você tem que pagar, assuntos que você tem que dar conta, prestar conta para as pessoas, planejamentos que você tem que fazer. Mas quando a gente tenta fazer isso na nossa força, a gente fica distraído e deixa de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. A grande diferença é que Maria estava aos pés de Jesus, quietinha, dependendo dele, ouvindo dele, sendo transformada pela sua palavra. É isso que vai mudar a nossa vida, é a sua palavra. A direção que ele quer dar para a gente vem através da palavra do Senhor. A gente tem a tentação, aquela disposição de querer resolver, de fazer. Não, eu vou fazer. Deixa comigo. Mas uma hora ou outra, a gente vai dar um piti e falar, Senhor, está vendo o que eu estou tentando aqui? Não vai pedir para ninguém me ajudar, não? E Jesus fala assim, para. E mesmo quando Jesus diz não para Marta, que foi o que ele falou? Marta, não vou falar para ela te ajudar, não. Ela escolheu a melhor parte. Mas não sei se você reparou, no texto diz assim, que Jesus disse, Marta, Marta. Você nunca parou para pensar por que o texto tem a repetição do nome de Marta? A gente não fala assim, fala. Acontece o seguinte, que na língua que Jesus estava falando, na linguagem deles, quando você falava o nome da pessoa, você repetia o nome da pessoa, você estava dando a entender que você tratava aquela pessoa com um sentimento de carinho, de amor. Jesus, quando falou para Marta que não ia fazer, ele não falou assim, não, vou te dar não, você está pedindo errado, esquece. Ou, você não merece, você não fez do jeito certo. Não foi isso que Jesus falou. É como se Jesus estivesse falando assim, Marta, vem cá, chega aqui, deixa eu te explicar. Jesus não estava simplesmente falando não para ela. Jesus estava falando, Marta, 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 eu te amo. Marta, eu tenho o melhor para você. Marta, eu sei que você está preocupada, mas não é assim que você vai resolver a sua questão. Marta, chega aqui, eu tenho a resposta para você. Você acha que você sabe o que você precisa, mas você não sabe. Deixa comigo, chega aqui, chega para mim, ouve o que eu estou te falando. Gasta tempo em oração. Pede para o Senhor aquilo que você precisa para hoje. Seja específica naquilo que você precisa. O Senhor sabe o que você precisa, vai dar aquilo que você de fato precisa, não aquilo que você acha. Talvez você esteja há um tempão pedindo algo para Deus, e Deus não te responde, ou te falou não, ou você sente que está sozinho. A resposta para o Senhor, do Senhor para você é, Ele está te chamando como chamou Marta. Marta, Marta. Você pode trocar pelo seu nome aí. Jairo, Jairo. Alex, Alex. Fábio, Fábio. Chega aqui. Eu tenho a resposta para você. Eu te amo. Eu sei o que é melhor. Descanse em mim. Sossega o teu coração. Para de correr de um lado para o outro. Presta atenção. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não tem que ficar preocupado. Essa é a palavra de Jesus para você nessa manhã. O Senhor te chama para perto dele e quer te responder com o que é melhor para a sua vida. A palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais além. Quando Paulo escreveu isso, eu acho que ele ficou sem adjetivo para continuar. Infinitamente mais além. Não é muito grande isso? Do que pensamos ou pedimos. Tem coisas que você tem coragem de pedir, mas tem coisas que você não tem coragem de pedir, só pensa. Porque falar é muito grande, você tem vergonha de falar, não é assim? Tem coisas que a gente deseja que a gente não tem coragem de falar, mas a gente pensa. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pensa numa coisa muito boa que você deseja. O Senhor vai fazer infinitamente mais além disso. Só que talvez não seja o que você está imaginando. Se é infinitamente além, é mais do que a gente pode imaginar. A resposta do Senhor vem para você. Não existe oração que não tenha resposta, tá, gente? Todas as vezes que você ora, Deus te responde. Muitas vezes a gente
não entende a voz de Deus, não entende a resposta, ou não se conforma com ela e fica achando que Deus não respondeu. Ele já te respondeu. Ele tem o melhor para a sua vida. Basta que a gente se coloque aos seus pés, ouvindo o que Ele tem para nós, se submetendo a Ele. Estar aos pés de Jesus significa também se submeter. Ao contrário de Marta, que estava correndo e fazendo, Maria estava lá, quietinha, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. É isso que o Senhor tem para falar para você hoje. Ele te chama para perto dele. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque não existe ninguém como o Senhor. O Senhor é o nosso Pai. O Pai que se importa, o Pai que é perfeito. Não o Pai que nós temos aqui, que tantas vezes é falho, que tem os seus problemas, tem as suas demandas, tem as suas limitações, tem os seus traumas, as suas dificuldades, mas o Senhor, o Pai Celeste, é aquele que é perfeito, que sabe todas as coisas, que nos ama com amor incondicional, perfeito, que não fica olhando para os nossos méritos, mas trata a gente por causa dos méritos de Jesus, daquilo que Ele fez, não por causa daquilo que nós fazemos, nem de bom, nem de ruim. Muito obrigado, Senhor. Quero pedir perdão, Senhor, por tantas vezes que a gente fica agitado, distraído e preocupado, tentando resolver as questões do dia a dia pela nossa própria força, esquecendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está na sala com a gente. E a gente fica desatento, sem ouvir a Tua voz, sem ouvir a Tua direção. Quando nas Tuas palavras nós temos direção, consolo, alegria, paz. Perdão, Senhor, porque tantas vezes nós não movimos a Tua direção para a nossa vida. Perdão porque tantas vezes nós não nos submetemos à Tua vontade. Queremos resolver do nosso jeito. Perdão porque tantas vezes achamos que podemos chegar diante do Senhor por causa dos nossos méritos. Quando temos o sangue de Jesus na nossa vida e podemos nos apropriar dele e entrar com ousadia na Tua presença, clamando ao Senhor, Abba, Pai, Paizinho. Obrigado porque o Senhor, na Tua resposta, seja ela sim, seja ela não, o Senhor demonstra o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, Senhor. Nós Te louvamos. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor toque o nosso coração, nos visite, abra os nossos olhos, tire toda a dureza do nosso coração. Queremos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua graça se renova, a Tua misericórdia se renova todos os dias. O Teu amor nos sustenta. Nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome e queremos aprender a orar como o Senhor nos ensinou, a colocar o Senhor, o Teu reino como prioridade na nossa vida, para que a Tua prioridade para nós organize os nossos sentimentos, organize, Senhor, as nossas motivações, os nossos desejos. Nós submetemos aquilo que temos desejado diante do Senhor, colocamos diante do Senhor, entregamos no Teu altar e pedimos que o Senhor nos santifique, nos purifique e nos leve mais perto do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos despreza. O Senhor não simplesmente fala não. O Senhor nos chama para perto. E com palavras de amor nos responde segundo o Teu coração. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos porque podemos crer num Deus que nos responde, que nos ouve, que sabe o que precisamos e nos atende segundo a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.